Olá, ouvintes e seguidores do Prosas MP. Hoje eu estou muito feliz porque a gente vem atendendo um pedido que já vem surgindo faz tempo, que é, quando vai sair mais um episódio do Prosas MP? E eu peço desculpa de ter feito todo mundo esperar, mas eu garanto que foi por um motivo nobre, porque a gente tem um convidado muito especial hoje. Eu sou o João Vitor Zampieri, sócio consultor das MP. Estou aqui com o João Paulo Zampieri, Olá. do lado das MP, com certeza. Hoje com um amigo, uma pessoa que a gente admira muito, que é o Rogério Castro. Pessoal, o Rogério Castro, para quem não conhece, foi CEO da UPL por muito tempo, entre outras funções de liderança dentro do agronegócio. Hoje ele vem fazendo uma transição de carreira, encerrando o ciclo dele na UPL. Ainda continua como conselheiro por mais um tempo, né, Rogério? Mas vai ser um mega prazer conversar com você, porque esse é um homem que tem muito para ensinar para não só jovens líderes, mas mesmo para líderes do agronegócio que já são veteranos, porque você tem uma perspectiva de vida muito diferente, teve uma carreira muito única. Então seja muito bem-vindo, Rogério Castro. É um prazer estar aqui com você hoje. João Vitor, obrigado. É um Uhum, prazer, alegria enorme estar aqui com uhum. vocês, meus amigos, João Paulo também, Muito grande bacana. amigo. Vai ser legal esse bate-papo. Não, legal. Ô, Rogério, para a gente começar aqui, eu comentei um pouco já sobre essa perspectiva única de carreira que você tem. Então, para quem está nos escutando, o Rogério, nem vou falar para ele contar toda a trajetória de vida dele, senão seria o podcast inteiro, porque ele já fez muita coisa dentro do agronegócio. Mas você participou de muitos projetos em várias multinacionais, passou por várias empresas, trabalhou também no mercado financeiro, com fundo de investimento, é empreendedor, já vendeu, comprou empresas. Então, conta para mim um pouco de que perspectiva você acha que você pode ter de forma única, baseada nessa carreira que não é tão comum dentro do agro. Então, assim, eu acho importante a gente ter essa vontade de aprender, essa Uhum, sede dessa saúde cognitiva que as pessoas têm que desenvolver, né? Que é você aprender coisas diferentes. Então, eu sou agrônomo, comecei minha carreira como vendedor, depois marketing, depois fui para várias outras atividades dentro da uhum, indústria de insumos, principalmente, mas em um dado momento me deu muita vontade de aprender outras coisas. E o mercado uhum, financeiro apareceu, eu fui para a Suíça Re, uma empresa de resseguros na época, que uhum, depois também fez seguros agrícolas no Brasil, começou lá atrás com a lei de subvenção, e a gente trabalhou muito forte esse segmento. Fiquei 8 anos nessa indústria. Então, aprendendo coisas diferentes. Depois voltei para os insumos novamente, e aí a gente criou a DVA, né, que foi uma uhum, empresa de insumos aí para concorrer com as multinacionais da época. E foi legal, porque aí voltei a aprender novamente o que é ser um empreendedor. uhum, E do empreendedorismo, as dificuldades, os desafios, as barreiras que só os empresários brasileiros conhecem bem. uhum, E daí apareceu a oportunidade, a gente vendeu a empresa, enfim. A trajetória minha é basicamente trabalhar muito tempo em insumos, trabalhar no mercado financeiro, seja na área de M&A, seja na área de seguros agrícolas, e com isso aprendi muita coisa diferente, aceitando desafios diferentes, posições diferentes, até que me tornar um executivo de primeira linha, que é ser um CEO de uma empresa, que foi onde eu fiquei mais tempo aí na minha carreira, terminando agora, graças a Deus, com muito sucesso. A minha carreira, fiz a minha sucessão agora em 1º de abril, uhum. estou terminando essa transição e até 30 de junho estou aqui na UPL e depois Uhum. estou aí no mercado, Carreira solo. Uhum. carreira solo, cuidar da família, cuidar dos projetos pessoais Uhum. e viver as descobertas da vida nessa segunda fase. Uhum. Ô, Rogério, eu vou aproveitar aqui, me ocorreu uma pergunta, eu já te conheço há muitos anos e eu nunca fiz. E a gente estava aí ontem num debate com várias empresas, tal, né? Trabalhando juntos aqui, uma chance de trabalhar um dia junto, vou participar de uma jornada juntos. E o pessoal reclama muito do momento, do agro e tal. Você foi empreendedor, você conseguiu construir uma empresa com sócios no Brasil, que não é fácil. Tudo bem que na época eram outros desafios, mas uma vez empreendedor, é empreendedor sempre. E teve desafios que você enfrentou naquela época que até hoje são muito parecidos. E quando você volta para uma carreira de executivos, você olha da cadeira de executivos, você olha os seus clientes, as revendas, os clientes de modo geral. O que você aprendeu naquela época que você fala, cara, teve alguns aprendizados que ficaram
e hoje aquilo vira um norte para mim e serve demais para esse momento atual. João, assim, a gente no Brasil empreender é muito difícil, né? Porque o Brasil tem várias limitações, entre elas a volatilidade, né? Cambial, volatilidade de juros, cenários políticos, todo esse balanço, essa dança que acontece nas eleições, e na agricultura adicionado à questão de commodities e questão dos ciclos agrícolas que são tradicionalmente altos e baixos e algumas vezes catástrofes climáticas que acabam chacoalhando as empresas também. Mas voltando no tempo, né, como empreendedor e depois vendo as dificuldades de empresas que eu trabalhei ou que a gente fez aquisição, enfim, o grande aprendizado que eu tive é o fato de você no Brasil não poder descuidar da parte financeira em nenhum momento. Assim, acho que a parte financeira da empresa é como se fosse o sistema cardíaco ali, sabe? Assim, o coração, as veias, o sangue pulsando. É muito importante que o empresário brasileiro não ache que uma empresa só vence por inovação, só vence por tecnologia, só vence por relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente, a área comercial e fazer marketing, vender e tal. Não é isso. A gente tem que ter a saúde financeira da empresa quase que em primeiro lugar para que haja sustentabilidade. Então, os perrengues que a gente passou lá atrás, como empreendedor, eram devido a isso, né? Não dimensionar bem o capital de trabalho, você não conseguir crescer, precisar de capital, ter que vender a empresa, fluxo de caixa. Então foram os grandes perrengues e daí os grandes estresses, né, que a gente passa na vida, né? É interessante isso que você está falando, e é difícil, né, porque no agro a gente toca pouco nesse assunto. E você vê o agro brasileiro é formado por grandes empreendedores. E, gente, pelo amor de Deus, eu estou elogiando, não estou criticando. O agro foi formado por grandes empreendedores. Se a gente for fazer uma lista aqui, quantos grandes empreendedores nós temos no Brasil? Para começar, decidir abrir um negócio, o cara já tem que ser empreendedor. Já tem que ser corajoso. Já é corajoso. E normalmente esses empreendedores têm um tino comercial de visão, de relacionamento, vocação comercial, vocação estratégica, marketing. Mas, de fato, a grande maioria esquece de um ou não tem, porque ou vem da agronomia, ou vem da administração, mas não tem uma formação de escola mesmo, financeira. E ele deixa isso, quando a coisa estruturar um pouquinho, a gente traz alguém. E no momento desse desafiante é onde mais faz falta. É legal você ter trazido isso, né? Eu tenho certeza absoluta que essa é a parte que faz a empresa conseguir ser sustentável, né? Lógico que você tem que ter todos os outros fatores, atributos de uma empresa de sucesso e tal, mas a parte financeira no Brasil ela é vital. Você pega... Vocês estão falando aqui, né? Me ocorreu sobre algumas das startups que a gente investe, como os MP, né? A gente investe em alguns fundos e várias dessas startups estão indo bem. E eu digo startups assim, considerando empresas que estão buscando um modelo de negócio para operar. Isso assim é mais ou menos o meu conceito de startup. E várias acabaram não dando muito certo. E tem várias razões para isso, mas eu acho que o motivo principal é o descuido na parte financeira. Porque para uma startup, se ela se descuida disso, ela acaba tendo muito problema de caixa, ela se asfixia, ela não consegue crescer, ela não consegue desenvolver o produto dela e acaba sofrendo. Em compensação, várias vezes, não é uma das preocupações principais do empreendedor. Porque ele está ou porque ele está alavancado, ou porque alguém está investindo nele. Ele está captando dinheiro. Exatamente, ele está captando dinheiro, ou ele tem uma expectativa de que, cara, se precisar eu vou lá e pego o dinheiro. Entendeu? E quando você vê, se descuidou, principalmente caixa, né? Não tô nem falando de lucro, porque, de fato, raramente uma startup ou uma empresa jovem já vai dar lucro logo de cara. Às vezes nem é tão interessante dar lucro. Agora, o caixa mata. Isso aí a gente fala para todo mundo. Exatamente. E você sabe muito bem disso. Isso aí. Uhum. Muito legal. Ô, Rogério, e assim... A UPL foi uma empresa que cresceu muito nos últimos anos. Foi assim, acompanhando, quem está no mercado de insumos sabe que foi um crescimento muito grande. Quais atributos assim você acha que realmente fizeram a diferença para vocês conseguirem ter essa jornada de crescimento? Hoje em dia, com certeza, um dos principais players aí do mercado. O case da UPL é um case realmente de sucesso, assim, é um case único. Começou com, né, os empreendedores lá da DVA na época, que juntos nós vendemos 51% para a UPL, depois em 2011, depois em 2014 nós vendemos o restante.
foi o que fez com que a DVA pudesse se capitalizar e Uhum. continuar crescendo no Brasil, no ritmo que ela queria crescer. Mas o fator principal é que ela tinha um time muito bom. Assim, as pessoas eram muito boas, as pessoas trabalhavam num ambiente muito bom e elas eram muito focadas em inovação, em atender o cliente, em centrar as soluções para as necessidades reais do cliente. Então, a OPL nunca trouxe produtos prontos assim, e falou, olha, vamos desenvolver um produto no laboratório lá fora, chegar aqui e colocar isso no mercado. Sempre pegou a necessidade aqui. E um case principal é o case do Mancozeb, que é o case onde Uhum. foi desenvolvido essa necessidade com base na resistência dos fungicidas dos fungos aos fungicidas atuais. E o Mancozeb, no Brasil, saía de um produto que era para HF, né, batata, usava-se maçã também, para ser um produto de soja. E aí entrar nesse grande mercado que é o 55%, 60% do mercado brasileiro de insumos. Então, nessa expansão do Mancozeb, foi um grande momento que a UPL começou a ser conhecida, mas ainda é uma empresa de um produto só, né? Então, essas pessoas com muita inovação, com muita criatividade, fez com que a gente fosse criando mais e mais produtos diferentes, usando de produtos pós-patente para criar inovação, né? Misturas Uhum. muito específicas e que iam direto para a necessidade do produtor, seja para o manejo de resistência de lagartas, ou manejo de resistência de ervas, ou manejo de resistência de doenças. De uma forma geral, a gente foi muito bem sucedido nisso. Mas se não fosse as pessoas, se não fosse o time, o ambiente, a energia, a garra, o foco na presença e na criação de confiança do produtor nos produtos e nas soluções, a empresa não teria tido o sucesso que teve. Uhum. É uma empresa de olhar o cliente, uma empresa de estar presente no cliente, não é uma empresa assim, só de discurso, é uma empresa realmente de propósito. Então, foi muito legal fazer parte dessa história deles aí. Ô Rogério, você tocou num assunto, né, que é a presença no campo, estar próximo do cliente, entender o cliente, fazer esse trabalho de, na verdade, buscar qual que é a dor do cliente para depois você criar o seu produto. E todo mundo sabe, né, as MP fala muito de cliente-centrismo, porque é uma coisa que a gente acredita muito, é uma coisa que o João Paulo sempre colocou muito forte nas MP, e eu acho que a própria cultura cliente-centrista vai filtrando as pessoas que não gostam de pessoas ou que não ligam para isso. Agora, assim, o que eu vejo, eu não sei o que você acha disso até, viu, João Paulo e o Rogério, toda empresa fala que é pé no campo, pelo menos lá. Eu nunca escutei uma empresa que fala, não, eu realmente não ligo para o cliente, ou o cliente não é tão importante assim, eu não preciso ir no campo. Todas falam, mas poucas conseguem consistentemente realmente estar no campo. E quando eu digo estar no campo, observando de verdade o campo, escutando. Por que você acha que isso um pouco se perdeu, essa essência de estar ali, estar próximo e gerar? Porque o que a gente vê, na verdade, é que se você vai a nível do produtor, ele acha que as empresas muitas vezes estão mais distantes dele, não mais próximas. O que você acha que se perdeu nisso aí? Assim, ó, eu acho que o produtor ele escolhe os parceiros que ele quer Uhum, ter, né? E o atributo que ele mais valoriza é a presença e a confiança que ele desenvolve em alguém. Então, ele uhum, vai privilegiar aquele cara que uhum, ele confia. uhum, Em diferentes níveis do cliente, o cliente não tem só um funcionário, ele tem o presidente, ele tem o diretor, ele tem o comprador, ele tem o pessoal técnico do uhum, campo. Mas em todos esses níveis, você tem que ter uma presença importante e com confiança. Não é uma presença falsa, é uma presença verdadeira, uhum, que você ocupa a confiança dele e na hora que precisa ele vai estar com você. Então, todas as empresas que pregam isso, nem sempre conseguem as táticas e as técnicas e as estratégias corretas para executar isso. E uhum, essa é a grande diferença que diferencia uma empresa da outra, né? uhum, Não adianta você só ir e mostrar que você está com o pé no campo, que você está com a rotina no campo. Você tem que ter a estratégia que funciona realmente e é essa que o agricultor se sente confiando naquela solução que você traz, né? uhum, É, então, assim, eu acho que o Brasil tem diversos desafios, né? Assim, para as indústrias, para as distribuidoras, para as cooperativas e tudo. Tem a questão de liquidez, tem a questão de crédito, tem a questão de capital de trabalho, você tem que dar prazos muito longos e os estoques são difíceis de você gerenciar e tudo mais. Então, quando você aprende a manejar isso,
e você está presente no campo, você consegue fazer com que os ciclos financeiros da empresa sejam saudáveis. Quando você não consegue, você cria disrupturas ali no ciclo financeiro. Então, ou uma hora você tem estoque demais fora do momento, outra hora você tem estoque de menos na hora que ele precisa, e isso não funciona. Então, você tem que estar perto do produtor para conseguir fazer com que essa coisa gire no tempo dele, no tempo seu, e o ciclo financeiro seja positivo. Então, isso é uma mágica no agro, porque o agro é sazonal, o agro é cheio de risco, o Brasil é cheio de volatilidade, os produtos são importados, eles chegam em dólar, são vendidos em reais, precisa de hedge. Então, toda essa engenharia, essa engrenagem, se você não tiver o pé no campo de verdade, você não consegue tocar. Por isso, muitas empresas que falam que são B2B, são aquelas que criam produtos lá fora, vendem para as empresas brasileiras que estão acostumadas a fazer esse negócio no mercado. Elas não chegam aqui e vão enfrentar esse Brasilzão, botar 400 vendedores no campo, a aceitar todo o risco de crédito, aceitar vender com prazo safra, prazo de 1 ano e meio, na cana, no algodão, no café. Então, isso é muito difícil para a maioria das empresas estrangeiras, né? Então, esse é o grande desafio. Se você não tem o pé no campo, não sabe conviver com isso, você não prospera no Brasil, né? De forma alguma. Então, esse é um pouco do que a gente fazia e um pouco do que eu defendo como executivo, né? Gustavo, você está trazendo um ponto aí que, na verdade, você está dizendo o seguinte, que você acreditar no pé no campo, ele vai ser autêntico. E isso vai tocar toda uma engrenagem, porque nessa estabilidade toda, você vai ter uma noção melhor. Você nunca vai ter a noção real, mas você vai ter uma noção melhor quanto mais próximo você estiver, né? E aí eu fiquei aqui refletindo, você falando, que talvez aí venha uma parte do que está acontecendo no nosso país, porque a distância está ficando muito longa, né? O João Vitor foi muito feliz quando ele disse, poxa, hoje muita empresa fala que tem gente que fala, vou calçar a botina, vou fazer isso, minha empresa está no campo. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Nenhuma empresa fala que não tem presença no campo. Todo mundo tem. Você coloca no propósito, estarmos perto do produtor. Mas você vai lá num dia de campo, e é uma feira grande no Brasil, e eu estou cansado de ver isso, você chega no stand e fala, cadê o diretor da empresa? Ele está fechado na salinha em reunião com o Global. Eu fico pensando, o cara deixou, uma feira dura 4 dias. Ele veio, pegou o avião, vai ficar um dia na feira. E ele vai passar a tarde fechado dentro do stand, fazendo reunião, conectado com o Global. É a chance dele estar com todo mundo. Aí a questão mais importante, pode acontecer uma emergência, mas todo o time dele que está ali está tendo a referência. Ou seja, ele foi até lá e ele está dando um exemplo para o time inteiro. Poxa, cara, eu estou aqui, mas não estou aqui. Né? E eu tenho visto isso com constância. Então, vai criando a distância. Aí eu pego o carro, que aconteceu ano passado, sento com um vendedor, e aí o agricultor X, Y, ele fala, não, eu não vou para o campo. Eu falo, mas como você não vai? Você não tem nenhum agricultor na região? Eu falo, não tenho. Eu não conheço agricultor. Eu falo, mas você não é RTV da área? Ele falou, sou, mas o papel de visitar agricultor é do ATV. Eu falo, como o papel de visitar o agricultor é do ATV? Ele falou, não, quem visita agricultor é a TV. Quer dizer, você começa a botar em xeque até, então por que a empresa precisa de um agrônomo? Né? Exato. Então a distância vai ficando assim longa. Gente, pelo amor de Deus, estou falando exemplos, spots, não é que o mercado está todo assim. Se alguém assiste a gente aí, vai falar que estamos. São coisas que a gente tem que cuidar, não pode acontecer. Exato. É isso aí. Com certeza, assim, a gente tem um monte de outros exemplos positivos. Mas do mesmo jeito que você falou numa feira, esse exemplo é bem consistente mesmo. É normal. A gente tá, inclusive, para quem tá nos escutando, o pessoal sempre pergunta por que às vezes parece que trocou o cenário, né? É porque realmente a gente geralmente não grava no mesmo lugar, porque a gente grava quando dá. Hoje a gente tá falando aqui da belíssima Goiânia. Né? E a gente está aqui num evento, inclusive eu agradeço muito, Rogério, que você atendeu o convite de vir aqui, falar para os alunos, conversar um pouco, compartilhar um pouco a sua trajetória, e nesse processo a gente estava discutindo muito sobre essa questão da falta de atenção, por exemplo, nas grandes feiras, né? É um negócio, quanto que uma UPL ou outra empresa que você já trabalhou investe nisso? Se você não faz valer aquilo lá e não usa disso para se aproximar, o investimento acaba ficando completamente perdido, né? Exato. E você tem que estar com todo o time no campo, né? Presente ali para poder aprender, porque dali que saem as grandes ideias, os insights, né? E a área comercial é muito importante nessa criação das coisas dentro da empresa, das grandes ideias, dos grandes projetos, da forma de atender.
que portfólio que você vai trazer novo, o que precisa, porque as coisas são muito dinâmicas, a natureza é muito viva e ela vai transformando em resistência dos produtos, em novas pragas, enfim, e tem 500 exemplos disso para Uhum. a gente ver que as empresas se transformam à medida que o agricultor mostra as suas dores, né? Então, isso que é legal. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que não sou tão novinho assim, mas vocês, como que é a palavra maduro, vocês sendo mais maduros, né? A gente vem vivendo uma crise setorial de agro, né, nos últimos anos. A gente pode debater aqui o quão intensa ela é para um setor ou para o outro, mas é muito claro que existe uma crise Brasil em algumas questões e uma crise do agro, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Que você acha que seriam os passos que a gente pode tomar como setor mesmo, para a gente resolver e sanar, e também para a gente sofrer um pouco menos que isso? Porque principalmente jovens lideranças, né, eu me incluo um pouco nisso também, a gente às vezes não passou por um período tão complexo como esse no passado. Então, às vezes, dá aquele friozinho na barriga. Pô, e aí? Será que isso vai rolar? Será que isso vai resolver? Será que vale a pena continuar acreditando nisso? O que vocês têm para falar sobre um assunto sobre isso? Já passando por muita coisa aí, crise de 99 e tal. O que vocês acham disso? Olha, e assim, você falou do evento que a gente estava ontem, eu fiquei Uhum, surpreso que a uhum, quantidade de perguntas, né, em relação a essa crise, tudo que o agro tá passando e tal. Eu fiquei surpreso porque, assim, muitos jovens, né, e uhum, os jovens realmente, muitas vezes, estão ali diante da primeira crise da vida uhum, deles e por isso espanta e fica um pouco sem perspectiva. Mas aí eu tô com 36, 37 anos de profissão, e já passei por várias crises, e cada uma é diferente da outra, uhum, obviamente, mas o agro não vai parar, o Brasil não vai parar, é nossa vocação. Em todos os anos a gente passou a produzir mais e mais e mais e bater recordes. O agricultor vai plantar, e as coisas vão se encaixando. O que acontece na crise é que tem empresas que são vencedoras e tem empresas que uhum, são perdedoras. uhum, Então, é por isso que a saúde financeira, a vigilância financeira é importante nesses momentos, né? Você uhum, ter um mapa de gestão de risco, você tem que trabalhar isso, mas você não pode parar, né? A crise é o momento dos vencedores, dos corajosos, das empresas que se sobressaem, né? A gente fala, tá faltando dinheiro no mercado, mas assim, tá faltando dinheiro talvez do governo, mas o setor privado está colocando dinheiro. Todas as indústrias colocam dinheiro no Brasil financiando, uhum, de uma forma ou de outra. Então, assim, eu acho que a crise pode estar existindo, uma confluência de coisas, de tempestades aí, principalmente ligadas à liquidez e crédito nesse momento, e muito se fala também de falta de insumos, muito se fala de potencial catástrofe climática e tudo num ano só, mas eu não acho que vai ser assim. Eu acho que nós vamos passar por essa crise de uma forma vencedora, como sempre passamos, vamos produzir recorde, vamos continuar sendo, na visão do mercado comprador, que são os nossos chineses, Europa, Ásia, Estados Unidos, um grande celeiro mundial e vai dar tudo certo. Então, assim, eu não vejo dessa forma, eu não... Engraçado que pela primeira vez eu me senti menos ansioso do que a plateia estava, como estava ontem, uhum, ansiosa com essa história da crise, né? Eu acho que a gente tem muita coisa boa para acontecer. uhum. Eu acho que, assim, pelo que eu tô entendendo do que você tá falando, a crise acaba servindo como uma espécie de filtro que vai acabar separando ali quem são as boas empresas ou quem está com a estratégia correta de quem não está talvez muito atento a essas questões, mas com certeza é uma coisa cíclica e a gente vai continuar colhendo bons frutos. Eu acho que assim, para quem talvez duvide disso, a gente tem números e estatísticas que comprovam isso, né? Quando você observa, por exemplo, dados da Canetec, dados de mercado, você não tem redução de área plantada relevante. Você pode ter, assim, localmente em algum lugar. A nível Brasil, que eu saiba, não há registro. Mesmo nível de aplicação, a gente fala muito isso. A gente conversou um pouco ontem, né? Até coloquei na minha fala e a gente fala direto. Tá, o mercado ele pode dar uma estagnada do ponto de vista de preço ou valor, mas não do ponto de vista de tecnologia sendo aplicada a campo, né? Isso ele continua crescendo. O produtor vai plantar, de alguma forma. E se ele vai plantar, alguém vai ter alguma coisa para vender para ele. E o mercado gira, né? Exato. Assim, a gente tem que ter receio de questões sistêmicas, eu acho, sabe? E no Brasil, felizmente,
por exemplo, quando a gente imagina que vai ter uma catástrofe climática, algo assim, a gente é um país continental e a gente tem uma diversificação, e o setor de seguros sabe disso. A gente tem uma diversificação enorme. Então, a gente não tem na história um ano que o Brasil foi afetado por uma questão climática. Ou ele pode ter uma geada num lugar, uma seca no outro, e o resto está performando bem. Ou pode ter uma seca aqui e o outro lugar está performando bem. Então, e isso acontece no Brasil e na América Latina de uma forma natural. Então, não é assim. O que mais teve de crise sistêmica, na minha opinião, em toda a minha história, foi a Covid. A Covid foi uma crise sistêmica, onde todo o Brasil parou, mas o agro não parou. Aí você vê o tanto que o agro é resiliente, né? Tanto que o agricultor é resiliente. E nesse sentido, me dá assim, uma esperança muito grande de que o agro não é um setor que vai ser corrompido por nenhum fator de grande dimensão e vai sair lá na frente com recorde e com empresas que sabem trabalhar, que têm saúde financeira e que olham por isso de uma forma vencedora. Mas tem que ter coragem, né? O empresário tem que ter coragem, o agricultor tem que ter coragem e assim nós vamos. A questão de crise climática, você falou bem ontem, né? Que não necessariamente a gente está com esse prognóstico tão ruim, né? Na verdade, hoje as pessoas falam demais que o Brasil vai ter um monstro de uma crise climática no El Niño, e isso se junta com a questão financeira, com os preços das commodities, com as RJs, e virou mais um monstro, né? E me assustou até, porque cheguei ali num debate, eu realmente dediquei um tempo a ouvir vários analistas climáticos, e os que eu tenho visto mais profissionais, né, tem colocado uma parcimônia muito grande. Olha, calma, não é assim. Já existiu uma situação muito parecida com essa no país. Não foi um monstro de problema. E realmente nós podemos ter regiões mais implicadas. Mas significa também que muitas regiões não vão ter implicação nenhuma. Então não é algo que está vindo um gorila, um dinossauro aí para destruir o país. E outra também, ninguém consegue. O ano passado eu trabalho muito com o Rio Grande do Sul, estava previsto um Laninha, e o Rio Grande do Sul, Laninha. Não foi uma super safra, mas foi uma boa safra, na média, no Rio Grande do Sul. Então também, nem todo mundo acerta, né? Tem que tomar cuidado. Até nesse assunto aí, eu estava lembrando desse ponto do Rio Grande do Sul que você falou, eu ia comentar isso. Que lembra que o ano passado a gente... tem vários clientes que atuam ali no Rio Grande do Sul, né? Eu lembro que você falou, a gente precisa fazer um compilado de alguns estudos climáticos para levar, né, um pouco de inteligência para a gente poder debater nas consultorias, nos conselhos que a gente participa, né? Ou para todos os nossos clientes que estão atuando ali de alguma forma. E quando a gente foi pesquisar, até o que eu sou curioso para entender um pouco mais sobre previsão climática, porque você vai ver os números de várias, inclusive agências globais, não estou falando só das empresas aqui brasileiras e tal, locais. Temos uma tendência de 50 e poucos por cento de chance de ter laninha. 51% de indicação de super El Niño. Cara, 51, 52, 55 é uma coisa que, assim, não tô querendo cuspir na estatística aqui não, mas... Pode dar e pode não dar. Pode não dar, entendeu? Não é um negócio que você consegue cravar. Então, às vezes, nem é tão inteligente você fazer uma estratégia só focada na previsão do tempo, porque previsão do tempo a gente sabe como que é, né? Ô, Rogério, agora deixa eu mudar um pouquinho o tom aqui da nossa conversa. Entre estar no campo, entre ser um mega executivo, entre viajar esse Brasil que a gente sabe aí os perrengues logísticos e as distâncias que a gente tem que percorrer. Onde que fica aí o Rogério pessoa, cara? Como que você consegue descomprimir um pouco? Que consegue te dar um pouco de um alívio para você respirar fundo e falar, beleza, vamos embora, porque às vezes é duro, são responsabilidades altas, né? Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. O que o Rogério gosta de fazer? Só um detalhe, lembrando que ele trabalha para indiano, e os indianos não amolecem. Mas são amigos também, são bons chefes. Olha, assim, eu aprendi em algum momento da minha vida que a gente tem que cuidar de várias saúdes da gente, né? Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde cognitiva. Essas saúdes todas têm que estar equilibradas. Então, assim, não significa que eu consegui fazer isso a maior parte da minha vida. Teve momentos que eu desequilibrei e por isso eu aprendi a importância de olhar cada uma delas. Mas, assim, é super importante que você faça essa descompressão e cuide dessas saúdes, né? Então, em algum momento, minha saúde física não ficou legal.
vamos cuidar disso. Em algum momento a minha saúde mental, por conta de estresse, de pressão e tal, não ficou legal, vamos cuidar disso. E saúde espiritual, a mesma coisa. A gente tem mania de pedir ajuda espiritual só na hora da crise, né? Quando está com crise que a gente quer. E eu aprendi que não, você tem que ter esse equilíbrio em todos os momentos, você tem que cuidar né? Então, meditar, fazer exercício, que não é muito a minha praia, mas minha esposa fica em cima para eu fazer. Cuidar de todas as saúdes. E agora, nessa minha transição, o que eu estou descobrindo é que a saúde cognitiva, o aprendizado, coisas novas, é o mais importante. Então, assim, eu tô parecendo um adolescente nesse momento, porque eu estou aprendendo coisas diferentes, pesquisando coisas diferentes. Tive ajuda para essa transição, inclusive, nesse sentido. E estou super grato a esse momento, né, de descobrir que eu tenho uma segunda metade ainda da vida para fazer coisas diferentes e outras jornadas e coisas interessantes. E isso, nesse momento especialmente, eu estou muito feliz com essa parte da saúde cognitiva. Mas enquanto trabalhava muito forte na UPL ou nas outras empresas, eu sempre tentava descomprimir, fazendo gastronomia com a família, vivendo lá junto com os meus cavalos. Agora, no projeto das abelhas da minha esposa, eu super admiro e me envolvo com ela. E viajar, conseguir viajar mais, e né, agora em julho mesmo a gente vai fazer umas descobertas interessantes aí na América Latina com meus filhos. Então, assim, o equilíbrio vem disso, a gente conseguir saber que a gente tem que cuidar de várias saúdes. Esse, para mim, tem sido o meu lema. Eu acho que uma prova do equilíbrio, e agora não tinha pensado isso também, eu vou dar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo. Quantos anos você tem, Rogério? 58 para 9. O Rogério tem menos de 60. Teoricamente, acompanhando os executivos do mercado, é muito raro um executivo que topa fazer essa transição com menos de 60 anos por decisão ou por um acordo legal. É muito raro. As pessoas têm uma tendência de achar o seguinte: isso é legal quando ele é novo. Ele fala, quando chegar a tal idade eu vou parar. Mas quando chega na idade, ele não quer parar. Ele não aceita parar. E ele vive uma simbiose com a empresa, como se ele precisasse da empresa e a empresa precisasse dele. Só que ele vai ficar velho, né? Ele vai ficar velho, e aí, quando ele ficar velho, a empresa vai falar, não, agora eu não preciso de você. E como ele não aceitou parar antes, aí é uma dor muito maior, porque é uma dor de, puxa, cara, agora eu não sirvo para mais nada. Você acabou de falar que você está numa fase que você pode aprender, você pode viver, você pode viajar, você pode fazer outras coisas, e você vai olhar para trás lá na frente e falar, tá bom, eu saí quando eu queria sair ou quando eu podia sair. Quando você está bem mais velho, você sai e fala, mas agora não dá para fazer mais nada. E a empresa chegou para mim e falou, você não serve para mais nada, né? Então é muito importante, e isso também mostra o equilíbrio. Você sair como você está, sorrindo, batendo papo, tal. Eu recém conversei com o executivo de uma outra empresa que também está vivendo uma fase parecida com a sua, o Ábido na Ourofino, e ele está muito bem. E ele falou, cara, eu cheguei numa fase que eu prefiro, ele vai ter indo para o conselho, e ele falou que eu precisava disso, eu vou para o conselho, não quero mais me envolver, não quero mais ser executivo de empresa, mas é coincidência, é um amigo também, mas é muito raro. É muito raro. E eu tenho muito mais gente que eu conheço que não quer sair nunca. Tem uma frase do filme Batman, o João Vitor sabe mais, ele que me disse, se eu errar, você me fala, que diz assim, você prefere morrer como herói ou viver como... Não, se você... Agora também, eu acho que eu parafraseei quando eu tava falando com você, mas resumidamente é ou você morre como herói ou você vive o suficiente para virar o vilão. Então... Fica o suficiente para virar o vilão. Ou fica o suficiente para virar o vilão. Tem muita gente que prefere virar o vilão. Então você vê o cara na empresa que ele era amado, odiado. E você fala, pô, ele não vê a hora, pô, ele devia ter saído. Poxa, por que ele não percebe? Ou o cara ficou velho. Eu falo, pô, mas ele construiu a empresa. Ele fez tudo na empresa, mas ele sai de herói para vilão. Então não pode deixar isso acontecer, né? É assim, eu acredito muito que se você não é feliz tomando um copo de café, você não vai ser feliz tendo um iate, você não vai ser feliz de primeira classe, você não vai ser feliz em outras questões. Então, a simplicidade, né? E eu vim de uma família simples, a simplicidade tem que estar com a gente. Então, não é dinheiro, não é
poder, não é posição que faz as pessoas serem felizes. E nesse momento, o mais importante para mim é a minha família, o meu equilíbrio das minhas saúdes, conseguir dedicar um pouco para os meus filhos, conseguir organizar meus projetos pessoais. Tudo isso hoje é mais importante. E principalmente conhecer coisas que eu não conhecia. A gente fica trabalhando 40 anos e não conhece os países que a gente quer conhecer, as culturas que a Lugares. gente quer conhecer. Eu estou estudando italiano, eu estou fazendo coisas assim que eu nunca fiz na vida, assim, aprendendo sobre abelhas nativas com a minha esposa. Enfim, tem sido uma descoberta atrás da outra. E eu estou parecendo um adolescente, e numa fase da vida que muita gente se sente Acho que ele está acabando. tá acabando a vida. Não é por aí. Entende? Mas vocês sabem nesse assunto, a própria Ana Clara que está aqui, a nossa jornalista, né, o anjo da guarda aqui, que suporta aqui o Prosas MP e muitas das coisas que a gente faz, ela mesma estava trazendo um conteúdo falando muito sobre essa característica de vários CEOs ou vários founders ou várias pessoas que trabalham em alto nível, raramente elas não têm alguma espécie de hobby ou alguma coisa, porque é a característica de você ter quase que uma compulsão em aprender sobre uma coisa que você não é obrigado a fazer. Você não é obrigado a criar abelha. Você não é obrigado a falar italiano. Você está no Brasil. Você pode muito bem ir na Itália, como eu imagino que talvez já foi, e você dá um jeito lá, fala português, inglês, sei lá, qualquer outra coisa. Mas essa característica é uma característica que quase que 100% das vezes está atrelada a pessoas de alta performance. Inclusive, tem vários, eu estava vendo um outro podcast para fazer um outro conteúdo esses dias, e eu não me lembro o nome do executivo agora, é um executivo bem mais velho já, que trabalhou muito ali na indústria de aviação ali nos Estados Unidos. Ele estava falando que, por exemplo, ele não contratava pessoas que eram simplesmente bitoladas em trabalho, que não tivesse alguma espécie de hobby ou alguma coisa, por causa dessa característica e porque, eventualmente, esse tipo de pessoa acaba burnoutando ou surtando ou acabando virando alguma espécie de câncer do ponto de vista de comportamento dentro da empresa. E o Rogério acho que é outra prova disso. É abelha, falar alguma outra Cavalo. língua, é cavalo, essas coisas. Você não é obrigado a fazer nada disso, né? Exatamente. Uhum. Mas é muito gostoso você descobrir coisas novas, né? Assim, e quando você está, assim, vamos dizer, vivendo esse ócio criativo, né? Esse momento assim, a gente tem muita ideia legal. E a gente tem mais capacidade de ajudar também, né? Outros projetos, outras empresas menores, empreendedores menores, que estão aí com a experiência ainda de iniciar alguma coisa. Então, assim, eu estou me sentindo super bem nessa fase aí. Uhum. Ô, Rogério, e assim, quando eu perguntei um pouco ali sobre o sucesso da UPL, você comentou sobre ter uma equipe muito boa, que tinha foco, que era criativo e tal. Hoje em dia a gente vive aí meio que uma dicotomia, porque a gente fala de crise do agro, mas raramente a gente tem um cliente que não tem vagas em aberto. Aí você vê algumas pessoas que não conseguem se colocar, ao mesmo tempo que tem um monte de vaga. Onde você acha que está o gap? Ou melhor, o que você acha que são características que você sempre admirou do colaborador que falava, cara, esse cara vai ter futuro, esse cara com certeza vai ter sucesso. E imagino que muitas das vezes teve mesmo. Quais características, assim, do profissional mesmo, você sempre admirou ou procurou na hora de montar os seus times? Então, assim, os profissionais que demonstram que têm potencial são aqueles profissionais curiosos, sabe? Aqueles que têm assim, Uhum, uma ambição boa de aprender, de buscar uhum, coisas diferentes, Inquietude, né? né? uhum, Inquietude, inconformidade. Essas pessoas são interessantes porque elas querem aprender, elas não querem fazer sempre a mesma coisa, elas estão uhum. sempre demonstrando Dispostas. Trazendo dispostas a novas perspectivas, né? querendo Uhum, pegar um projeto novo, liderar uma coisa diferente, um projeto que às vezes nem é da área dele, ajudar na área de diversidade, inclusão da empresa. uhum, Enfim, eles se arriscam e muitas vezes eles saem da empresa e você fala assim, olha, puxa, perdeu um bom profissional, mas ele foi fazer uma coisa que está para ele ajudando a aprender, né? uhum, Eu quase que advogando em causa própria, mas quando eu saio de uma indústria de químico para ir para o mercado financeiro, parece loucura num momento para um agrônomo, mas foi o que me fez aprender mais. Então, essa busca por coisa nova, para mim, acho que foi a chave da minha carreira. E eu admiro quem faz isso também. Não sei se porque eu acho que uhum, eu dei certo ou uhum. porque eu acho que essa pessoa vai dar certo, mas eu acho que esse é o caminho, sabe? Procurar coisas novas,
procurar aprender coisas novas, fazer coisas novas, abraçar projetos diferentes. Fazer sempre a mesma coisa, não sei, não é o que me agrada mais assim. Acho que aprender alguma coisa nova, né, meio que recicla o cérebro, a forma de pensar, né? Falam tanto que, por exemplo, quando você aprende uma nova língua, você quase que reseta o cérebro. Acho que é muito nessa É, linha, né? é, Você se força a pensar de uma outra perspectiva, e isso já dá mais ideias, outra visão para o que você pode fazer, né? Isso é, exatamente. Mas só para não gerar uma confusão aqui, porque você trouxe um ponto importante, mas como você usou o seu exemplo do mercado financeiro, talvez o telespectador pode pensar, então a inquietude é, eu faço isso e eu posso querer um outro negócio totalmente diferente. O primeiro, quando você começou, o exemplo que você trouxe é a inquietude de dentro do que você faz, você sempre pode fazer algo melhor, mais, achar um outro caminho, achar uma forma que ninguém pensou, não se conformar com aquilo. Então, não é só questão de você sair ou de você fazer um negócio que você não está fazendo, é questão de você ser inconformado consistentemente, tentando achar outros caminhos, certo? Exato, e estudar também, né? Estudar, Assim, exato. se treinar também. Você viu aquele grupo se treinando ontem aqui no fórum de vocês, que é fantástico, espetacular. As pessoas, assim, um comportamento super, assim, Profissional, né? profissional, de interesse, de comprometimento, de participação ativa. Então, você vê que a maioria ali são pessoas incríveis, né? Assim, são pessoas, você vê que Até o parênteses, para quem não está entendendo aqui, nós fizemos um fórum aqui em Goiânia, um fórum comercial, onde participaram funcionários, líderes, gerentes de várias empresas, várias, de todos os setores. E o Rogério veio aqui foi entrevistado por nós, dar o exemplo de vida dele, mas nos chamou a atenção que o nível de perguntas foi muito bom, e também me chamou e nos chamou a atenção que foi um grupo de alunos, porque eles pagaram, participaram como alunos, que ficou todo o tempo sentado, sem abrir o celular, anotando e prestando atenção muito, que é uma coisa hoje que está cada dia mais raro. Então, o que o Rogério está trazendo é que existe gente muito comprometida, existe gente que quer aprender. Esses caras vieram atrás do ensino, esses caras fizeram perguntas inteligentíssimas, esses caras anotaram, esses caras bateram foto das apresentações, e ficaram até o fim e sem ficar abrindo o celular e tal. Então é interessante, quando tem gente que não está nem aí, tem outras pessoas muito comprometidas. exatamente. Ô Rogério, e ainda nessa linha, e como você vê a nova geração de profissionais no sentido ontem, porque isso também foi uma coisa que surgiu muito ontem nas discussões, né, sobre como liderar, assim, a liderança geracional, basicamente, né, porque hoje em dia as empresas têm um mix muito grande, você não tem como trabalhar só com uma geração ou com outra, ou só com veteranos ou só com jovens, é quase que impossível você fazer isso. Onde você vê que tá o pulo do gato ali para você conseguir fazer essa gestão de equipe? Porque eu com 35 anos, eu me considero um pouco millennial, né? Mas já tem uma geração consideravelmente mais jovem que eu trabalhando, que eu já vejo diferenças muito fortes. E sim, todo mundo fala, hoje em dia o pessoal é desinteressado, o pessoal é desatento, ninguém lê mais nada. Mas em compensação tem uma molecada aí que é muito focada, que estuda muito também, muito comprometida, inclusive que também tem o outro lado da moeda. Hoje em dia a pessoa bebe menos, ela sai menos à noite, às vezes isso também se reveste em mais dedicação, mais hobbies, mais habilidades que aprende. Como você vê essa dicotomia entre o jovem que tem uma percepção desinteressado frente a vários jovens que, por serem interessados e terem todas as ferramentas que às vezes não existiam no passado, acabam sendo profissionais excelentes? Assim, eu acho que em qualquer geração tem pessoas especiais e potenciais e fantásticas, assim, né? Em todas as gerações. Eu não sou muito especialista nas questões de geração, mas, assim, eu admiro demais essa geração nova pela diversidade que ela traz, pela criatividade de uma forma diferente, pela forma, às vezes, genuína de trazer determinadas coisas, assim. Então, é legal quando você tem pessoas assim no time e ver com a participação delas. Eu acho importante, toda empresa tem que ter isso, né? Tem que ter as gerações diferentes, tem que ter diversidade, e isso é um fator de criatividade. Eu acho que é um fator que ajuda a criatividade, ajuda você se preparar para um mundo diferente. Então é normal que as empresas invistam
em ter essas pessoas assim dentro do quadro, né? Eu super gosto assim de trabalhar com eles. Não tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar, dizem que são ambiciosos, dizem que pedem demissão muito rápido, dizem assim, mas eu não vejo isso assim tão frequentemente. Desde que a pessoa tenha aquele comprometimento, aquele engajamento com a empresa e faz parte daquele time ali, a performance está legal, assim, eu acho que super funciona, né? Uhum. Ô, Rogério, e assim, você chegou onde chegou na carreira muito por algumas das coisas que a gente já discutiu aqui, a curiosidade, a vontade de aprender, a criatividade, essa sagacidade de ir para frente. Mas quase todo mundo acaba tendo uma grande inspiração, ou seja, um profissional, uma figura artística que seja, um livro que mudou muito. Você tem isso para você? Alguma figura marcante, alguma literatura marcante, alguma coisa que virou uma chavinha em você que ajudou a alavancar? É lógico, todo mundo só chega onde chegou pelo próprio mérito, mas assim, você tem essa pessoa, alguma coisa que te inspira muito? Assim, eu tenho assim, uma admiração enorme por uma pessoa que já foi, que é o Jeffrey Abrahams. Uhum. Ele era um headhunter muito especialista do agro. O Ele, Jeff, né? A gente É. conheceu ele. Foi Aham. amigão do Rogério. ele acabou sendo meu padrinho de casamento. Depois que ele faleceu, eu fiz até uma tatuagem dele nas minhas Uhum. costas. Isso é um fato de uma foto linda dele que a filha dele fez, dele sentado com um livro na mão. E uma boina. Ele era italiano, nascido Uhum. no Brooklyn, americano. Ele é americano, na verdade, de família italiana. Uhum. E ele é uma grande inspiração para mim, porque ele tinha uma garra, uma alegria de viver, uma simplicidade e uma inconformidade. Ele é desses caras que eu admiro, assim, que quando jovem devia ser um menino desses que você fala, eu quero esse no meu time, porque Aqueles especiais, né? aqueles Uhum. especiais. Então, assim, esse cara foi um grande amigo, um grande guru meu, assim, me ajudou na minha carreira, em toda a minha trajetória, me contratou para algumas das empresas, porque ele era headhunter, eu o conheci assim, me contratando, e foi um grande amigo, um grande confidente. Em vários momentos difíceis da minha vida, ele estava do meu lado, em vários momentos difíceis da vida dele, principalmente quando ele teve a doença terminal dele, depois da Covid, tudo, ele teve Covid muito forte. Eu tive do lado dele, e assim, a gente foi grandes parceiros. Então, assim, é um cara que eu sempre amei muito e a minha grande admiração dentro do agro, né? Mas, assim, tem muita gente, muita gente legal. O João Paulo mesmo é um cara que eu admiro demais, eu aprendi demais com ele, que a gente fez projetos juntos, e outros tantos aí no agro, para não nomear todos, mas tem muita gente. O curioso que você tocou nisso, né? Muito bonito, primeiro, né? A gente também teve a chance de conhecer o Jeffrey mais brevemente, né? Não teve esse nível de profundidade, mas me pareceu sempre um cara muito legal, um cara que tinha muito o que agregar, né? Não tinha como você estar no espaço e não ver que tá o Jeffrey lá. Exato, Exato. É uma pessoa que tem uma espécie de luz Sim. nela, assim, né? E o Jeffrey me ajudou até agora na minha transição, porque mesmo já tendo passado dessa vida, ele, antes de morrer, ele fez um trabalho Uhum. com o Instituto, e eu acabei fazendo, Uhum. muito inspirado nele, e isso me ajudou demais nessa minha transição. E a experiência dele foi incrível, porque ele entrou lá tentando dar uma roupagem nova para a experiência profissional dele. Ele era sócio da FESA e ele queria, de alguma forma, dar uma mexida na vida profissional dele ali dentro da FESA, queria desempenhar papéis diferentes e tal. Eu acho que ele tinha, assim, ele estava sempre muito com essa inconformidade de fazer coisas novas. E ele entrou para esse instituto com esse briefing, falou, olha, eu quero que vocês me ajudem a fazer uma transição de carreira com 70 anos, assim, mas eu quero continuar trabalhando, né? Que ele queria parar como, Uhum. né? E ele, no meio dessa jornada desse instituto, ele descobriu que ele estava com câncer terminal. E aí ele mudou o projeto de vida dele de fazer uma transição profissional, de sair da vida para a morte. A jornada dele seria fazer a passagem dele da vida para a morte e saber fazer essa preparação. Então, ele fez vários podcasts que ele deixou gravado, está no YouTube, inclusive, com o pessoal de lá, que fizeram de uma forma super profissional.
onde ele conta a história como se ele fosse um marinheiro num barco, e aí ele vai contando toda a história, tudo que ele admira. É como se a gente, como uma conversa dessa aqui, e a pessoa fazendo perguntas instigantes para ele, assim, e ele dando respostas maravilhosas, assim. Eu até recomendo que as pessoas ouçam isso. Vamos ver. Assim, esse cara é um cara que realmente marcou minha vida. Caramba, que história, hein, Rogério? Eu não sabia disso. Acho que eu vou pesquisar muito sobre isso aí. Muito bonito, eu acho que vai ser bastante inspirador ver isso aí. E assim, Rogério, a gente... quando a gente se conheceu, né, a gente teve uma parceria muito legal de ZMP, UPL, e assim, você foi o cara que trouxe a gente para poder estruturar e montar um projeto para vocês. E assim, é um projeto que foi muito bonito. Eu digo isso muito abertamente porque é uma coisa pública, é uma coisa que tem aí, a gente trabalhou junto, né? E assim, foi um projeto de muito sucesso. O que você acha que foram alguns dos fatores assim determinantes para dar esse match aí entre ZMP e UPL no caso, e que fez a gente colher alguns frutos tão legais que até hoje a gente ainda colhe alguns frutos desse projeto? Não, muito legal. Que bom que você lembrou disso, porque primeiro, assim, quando eu estava focado ali na área comercial da UPL e tal, e desenvolvendo aquele meu papel, o João Paulo era um concorrente difícil, né? Então, assim, ele, na empresa que ele trabalhava, um concorrente difícil. Quando ele saiu, para mim era uma oportunidade, eu queria ter esse cara do lado, né? Assim, se um cara é difícil como concorrente, levanta a régua e ele sai, você quer ter esse cara do lado. Então eu queria ter ele de algum jeito. Então ele não quis vir para minha empresa, para a UPL naquela época, não queria ser mais executivo, porque ele tinha esse potencial todo aí para ser consultor e criou essa empresa maravilhosa. E aí fiz um convite para ele, tem até uma história engraçada, que eu fiz um convite para entrevistá-lo e ele achou que ele estava indo lá vender consultoria e foi uma coisa assim meio estranha. A gente tem uma história toda por trás disso. Você foi contar tudo, né? Super engraçada. E a gente acabou almoçando. Enfim, a gente começou esse projeto. Agora, a química foi legal e era exatamente isso. O João Paulo sempre foi muito eficiente e um grande concorrente, e quando veio ajudar a gente, ele desempenhou da mesma forma. Então, e a química bateu, porque a gente tem uma característica na UPL que é agilidade. A gente é muito ágil na tomada de decisão, a gente é muito rápido na confecção dos projetos e tal. E a gente gosta de fornecedor que faz dessa forma, né? Eu, pelo menos, gosto disso. Então, e o João Paulo respondia. Então, assim, falava, Rogério, você tem que conhecer os clientes. E eu falei assim, bom, vamos, alugamos um avião, fomos conhecer os clientes. Conhecemos todos os clientes em uma semana que a gente ia fazer o projeto. E a gente teve amigos em comum, né? Citando aí, por exemplo, o Ney Mânica, que nos apresentou na época, enfim, um falou bem do outro. E aí as coisas aconteceram de uma forma muito rápida. Então, assim, eu acho que a gente trouxe uma oportunidade, vocês trouxeram criatividade, sofisticação nas coisas que vocês fazem, agilidade também, um relacionamento espetacular que vocês têm no campo. Então, assim, foi uma parceria super vencedora, um dos grandes cases aí da minha vida profissional. Você sabe que a gente aprendeu muito com vocês e até hoje eu penso nisso. Muitas empresas criticam a consultoria, não importa a consultoria. Eu era o pior cara para lidar com consultoria na minha vida. E paguei, né? Eu mordi minha língua, porque eu trabalhava numa multinacional grande na época que lidava com grandes consultorias. Então, quando você lida com grandes consultorias, provavelmente as empresas eram boas. Mas eu era o cara que eu ficava puto com as consultorias. E eu falava, pô, só vai me atrapalhar, é só papel. E eu falava, jamais serei consultor. O que eu fui ser? Consultor. Hoje eu olho e realmente tem que ter um C de combina. Tem que combinar as empresas. Porque a nossa consultoria tem um jeito. Tem um jeito. Que não quer dizer que ela é melhor que as outras ou pior. Nós temos um jeito. Mas o jeito nosso vai combinar com empresas que atendem esse jeito. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, ó, o Rogério olhou para a gente e falou assim, puta, acredito. E na época vocês tinham muita pressa, não dava para perder tempo. E a gente gosta da pressa, da correria. E os desafios que eu sendo colocado para vocês, principalmente você na época como head do negócio, você falava, é isso que precisa?
E outra, aumentava muito nossa responsabilidade. Você falava, é isso? Então eu vou fazer. A gente teve que ir do 0 a 100 muito rápido. Tanto que eu acho que foi um recorde do que a gente conseguiu dessa conversa de vocês. Pro dia que foi lançado ali, foi um Incrível. negócio assim, É. é um absurdo. Nós fomos apresentados na Expo Direto e lançamos um projeto dia 2 de maio. Então a Expo Direto foi em março, 5 de março. Dia 2 de maio tinha um projeto sendo lançado para todos os clientes. Mas isso é importante, Rogério, precisamos conhecer os clientes rápidos. Você falou, o que precisa? Eu falei, tem que ser rápido. Tá bom, vamos alugar um avião e vamos conhecer. Isso hoje em dia, os executivos têm muita dificuldade. Pô, mas será? Tal, vai custar. Mas nós tínhamos um projeto ousado, que era muito dinheiro envolvido, né? E você bancou a aposta. Bom, eu acho que eu só agradeço você ter acreditado e mostra quanto que é importante ter esse match, né? Das pessoas se confiarem, acreditarem e bancar a aposta. Do lado da consultoria, não importa a consultoria, e do lado do executivo, quando ele contrata. Se ele está contratando, ele tem que pensar, poxa, contratei, então vamos juntos, né? Exato. Isso aí. Ô, Rogério, João Paulo, a gente está se encaminhando para o fim, mas eu queria perguntar uma última coisa para o Rogério, que é o seguinte: entendi ali a família, viajar, Itália, as abelhas, isso tudo é bem legal. Inclusive, das abelhas, a gente tem interesse em talvez criar lá na fazenda. Acho que a gente vai ter que trocar uma ideia com você, com a sua esposa, para ensinar, porque a gente quer, mas não manja nada disso, né? Mas do jeito que você é curioso, do jeito que você ainda tem muita vida e energia, é jovem ainda. Quais são os próximos passos aí? Não tô achando que você vai ficar para sempre aí. Dá só no uma sítio e pistinha tal. para Tem nós alguma aí. pista aí, alguma coisa? Não, assim, não tem nada, não tem nada realmente definido. Assim, eu quero realmente fazer essa transição legal agora, ajudar nas férias das crianças agora em julho, viajar, fazer com que eles tenham umas férias bem legais. Talvez as férias, a única férias que eu vou conseguir tirar de 30 dias da minha Tranquilo vida, mesmo, né? tranquilo. Sem ficar no celular, Exato. faturamento. E depois, assim, projetos, ajudar empresas, ajudar pessoas, empreendedores, CEOs, mentorar. Usar a experiência. Enfim, eu não tenho nada desenhado, assim, tem algumas ideias, algumas conversas bem preliminares, assim, realmente não tem nada, porque a minha proposta é realmente não apressar muito a nada, cabeça. né, e deixar com que as coisas aconteçam com calma e devagar e na hora certa, né. Não, legal, Rogério, cara, agradeço demais. De fato, acho que você tem muito que ensinar, tanto a nível pessoal, para pessoas e profissionais, quanto para empresas, por ter tido essa carreira muito única. Eu agradeço demais você ter topado o convite de ter vindo para Goiânia, participar do nosso evento ontem, participar do podcast, bater um papo, né? Foi legal, a gente ficou conversando ontem no Happy Hour, assim, para mim é o que mais me dá orgulho, para mim o que mais me faz aprender tendo nas MP é poder estar próximo de pessoas como você e pegando um pouquinho ali, um pouquinho e tal para se desenvolver. Então agradeço demais. Acho que a gente vai ter outras oportunidades de fazer outro podcast falando de mais coisas. Fica um carinho das MP para você sempre. E para os nossos telespectadores, escutem com muita atenção o que o Rogério trouxe. São coisas que são elementais e que com certeza pode levar você a ter uma carreira semelhante, mesmo que da sua própria forma. Se você gostou disso também, eu peço muito para você seguir a gente. Nos procure, as MP gosta de papear de qualquer jeito. A gente não eu sempre falo, uma consultoria de legal taxímetro, então procure as MP através de redes sociais, através do próprio YouTube, através de outras formas, e vamos bater um papo conosco. Agradeço muito. João Paulo, você tem alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu queria dizer o seguinte, que quem assistir esse podcast vai estar tendo a chance de ouvir um pouco de uma das pessoas que ajudaram a transformar o agronegócio. Para mim, essa oportunidade de estar aqui com uma pessoa que eu considero, sou fã do Rogério, sou amigo, considero amigo, tenho aprendido muito e eu só tenho a agradecer o Rogério ter aceitado esse convite. Obrigado mesmo, Rogério. E eu fico assim curioso, porque o Rogério, quando ele fala que não tem nada, tem muito. Então, já teve um momento que ele falou assim, não tem nada, tal, e depois veio uma grande surpresa. Então, eu fico assim esperando ele voltar das férias de julho, para a gente saber aí os próximos passos do Rogério. Obrigado de coração, Rogério. Não, Legal. super obrigado vocês. E não, pode acreditar, João, não tem realmente nada, porque esse é o propósito mesmo. A minha transição era saber muito do que eu não queria mais fazer e deixar as coisas realmente vazias aí para poder pensar de forma
mais criativa e com mais liberdade. Mas assim, obrigado pelo carinho, pela amizade, vocês são pessoas incríveis. Valeu. Valeu, nos vemos na próxima então, pessoal. Até mais. Abraço a todos.